O motivo pelo qual você deveria se preocupar com tudo isso é que a Bíblia fala sobre todo tipo de monstros, demônios e outras criaturas que supostamente habitaram a Terra. Gog e Magog. Vou começar com um exemplo que ilustra um problema-chave em certas histórias bíblicas: a interpretação ao longo do tempo, especialmente como os textos foram escritos originalmente e depois traduzidos. Gog e Magog são um exemplo perfeito disso. No livro de Ezequiel, ambos são mencionados e até citados no Alcorão. No entanto, no texto original, Gog era um ser temido, enquanto Magog era a terra de onde ele vinha. Com o tempo, algumas traduções passaram a tratá-los como dois seres distintos, o que alterou o significado original. Infelizmente, essa não foi a única mudança. A Bíblia afirma que Gog retornará ao mundo no fim dos tempos e será uma das forças que se oporá ao Messias antes do nascimento de um novo mundo. Gog é descrito como um monstro ou um terror que ajudará a desencadear o Apocalipse, possivelmente como parte do exército do diabo. Com o tempo, os nomes Gog e Magog passaram a ser usados para descrever tribos bárbaras ou hordas que ameaçavam reinos cristãos, muitas vezes considerados abençoados por Deus. Lendas dizem que até Alexandre, o Grande, teria enfrentado tribos canibais que ele confinou nas montanhas para impedir que ameaçassem seu povo. O que começou como uma simples referência a um ser e seu território se tornou algo quase cômico em escala e natureza. Acreditar ou não em Gog e Magog cabe a você, mas vale lembrar que, para compreender histórias como essa, é preciso olhar para as fontes originais. Leviatã. Agora, vamos falar sobre um verdadeiro monstro bíblico, um que se tornou tão famoso que foi incorporado à cultura pop várias vezes. Estou falando do Leviatã, a criatura tão gigantesca e aterrorizante que até Deus precisou destruí-la. Como era de se esperar, existem diversas interpretações sobre o que o Leviatã realmente era e qual era seu propósito. Na versão mais tradicional, ele é descrito como uma serpente marinha gigantesca, ou até mesmo um demônio marinho. Seja qual for a versão, ambas são assustadoras. Ele era visto como a personificação do caos, sugando as almas dos mortos para impedir que alcançassem a plenitude de Deus na vida após a morte. Outra interpretação sugere que o Leviatã era uma entidade primordial de proporções tão colossais que poderia envolver o mundo inteiro, semelhante à serpente do mundo na mitologia nórdica. Algumas traduções bíblicas até sugerem que o Leviatã era uma manifestação do próprio diabo ou um dos 7 pecados capitais, normalmente associado à inveja. Ainda mais impressionante, algumas versões descrevem o Leviatã como um dragão de 7 cabeças. Isso mesmo, a Bíblia menciona dragões. De qualquer forma, essa besta era um símbolo de destruição e precisou ser eliminada por Deus para que o mundo continuasse a existir sem sua ameaça. Se interpretarmos o livro do Apocalipse de uma certa maneira, o Leviatã pode voltar, e isso seria um grande problema. Na cultura pop, a criatura apareceu em inúmeros filmes e séries, incluindo o clássico animado da Disney Atlantis, O Reino Perdido, onde foi transformada em um guardião mecânico do reino submerso de Atlântida. Belial. Dependendo de como você aprendeu sua tradição bíblica, pode achar que agora estou entrando em uma das versões do próprio diabo. Afinal, o diabo tem muitos nomes, e esses nomes foram usados em vários lugares ao redor do mundo. No entanto, mais uma vez, precisamos revelar que nem tudo é como parece em um lugar como a Bíblia. Veja, a palavra Belial aparece muitas vezes, mas é apenas em outras fontes que não estão diretamente na Bíblia padrão que essa palavra é atribuída ao diabo. Então, o que tudo isso significa, se não for o nome do diabo? É aí que as coisas ficam ainda mais intrigantes, porque na tradução do texto verdadeiro, a palavra tem um significado mais próximo de uma condenação ao valor de uma pessoa com base no que ela está fazendo. Neste exemplo, Belial é usado para caracterizar os ímpios ou pessoas sem valor. Então, basicamente, é uma ofensa. Quando você olha para alguns dos exemplos em que a palavra é usada no texto original, pode entender esse significado, pois está ligada a pessoas que cometeram atos perversos ou são conhecidas por fazer coisas como adorar ídolos ou outros deuses. Um exemplo específico citou um homem chamado Eli, que era perverso, e seus filhos eram igualmente perversos. Assim, o termo foi utilizado. O objetivo, por falta de um termo melhor, era mostrar que aqueles associados a essa palavra nunca deveriam ascender ao poder, pois acabariam abusando dele. Não que não conheçamos certas pessoas no mundo de hoje que se encaixam nesse perfil. Asmodeus. Voltarei ao diabo e suas muitas formas em breve, e deve-se destacar que existem demônios específicos na Bíblia que foram nomeados. Um deles é Asmodeus, que é considerado um dos reis dos demônios ou uma das entidades de mais alta patente nos exércitos do diabo. Ele foi mencionado nos escritos do rei Salomão, o que faz com que muitos acreditem nele até hoje. Além de ser um rei entre os demônios,
Ele era conhecido por sua incrível maldade. Em um conto sobre seus feitos, ele assombrava uma mulher que tentava se casar, matando todos os seus pretendentes antes da noite de núpcias. Foi necessário que um noivo realizasse um ritual especial para fazer o demônio fugir. Outras histórias pintam o demônio de várias formas, mas os resultados são sempre os mesmos. Você não iria querer esse rei dos demônios te perseguindo, seja qual for o motivo. Se você é fã da série Supernatural, sabe que ele foi um dos 4 príncipes do inferno que assumiram o controle após Lúcifer ser derrotado. Ele chegou a capturar o anjo Gabriel e tentou extrair seu poder, mas isso não funcionou, e Gabriel acabou destruindo Asmodeus. Em algumas histórias bíblicas, no entanto, foi o arcanjo Rafael quem matou Asmodeus. Tanto faz. Qualquer uma das opções está boa para mim. Beelzebu. Agora temos outro nome bem conhecido do diabo e a verdadeira história por trás do nome e do que ele realmente representa. No entanto, se você for à origem do uso da palavra, verá que Beelzebu é, na verdade, uma mosca. Sim, realmente. Mas não uma mosca qualquer, ele é um demônio mosca. Na verdade, ele é o verdadeiro senhor das moscas. Acredite ou não, esse nome está associado a um deus filisteu, o que explicaria sua proximidade com os textos bíblicos, devido aos conflitos entre os israelitas e os filisteus em várias histórias, incluindo a de Davi e Golias. Se você se aprofundar ainda mais, verá que Beelzebu é um dos outros príncipes do inferno e uma outra representação dos 7 pecados capitais, embora qual deles dependa de quem conta a história. Falando em histórias, em algumas versões, Beelzebu é um dos principais tenentes de Lúcifer, enquanto em outras, ele foi um demônio que liderou uma revolta no submundo contra o próprio diabo, e venceu. Honestamente, não sei exatamente como isso funcionaria. De qualquer forma, agora você tem uma razão perfeitamente lógica para odiar moscas ainda mais.